Olá, sejam bem-vindos à disciplina de registro de imóveis. Hoje, iniciando o módulo 4, onde vamos estudar a prática registral, começando pela unidade 1, o estudo do cancelamento e invalidade do registro imobiliário. Cancelamento de atos no registro de imóveis, ele se dá em razão da necessidade de mantermos a matrícula de um bem imóvel, que é o espelho de um imóvel, tá? O mais próximo e perto, né, o mais que reflita, né, de forma mais verdadeiramente possível a realidade daquele imóvel. Então, a matrícula, enquanto espelho deste imóvel, vai receber registros e averbações necessários para se concentrem aí o máximo de direitos e outras ocorrências que forem aí previstas por lei para serem registradas ou averbadas, e para que isso produza os seus efeitos necessários. Então, quando a gente estuda uma matrícula, a gente estuda a história de um bem imóvel, né? Desde quando ela se originou, como isso foi sendo transmitido ao longo do tempo, e as características que esse bem imóvel apresenta, ok? Bem, o sistema brasileiro, né, ele é dotado de registro, o sistema registral, ele é dotado, chamamos de uma presunção relativa de veracidade. Ou seja, o direito que está ali inscrito nesta matrícula, ele é considerado válido e eficaz. Porém, até que se prove o contrário, né? Então, salvo se provado o contrário. Se ficar provado que o direito ali inscrito tem um vício, e este vício é suficiente para invalidar aquele direito, será objeto, então, de cancelamento deste ato perante o registro de imóveis. Assim, temos que o cancelamento é o ato pelo qual o oficial de registro de imóveis torna sem efeito um lançamento de um registro que anteriormente foi realizado naquela matrícula daquele imóvel. Importante, todo cancelamento será feito por meio de um ato chamado averbação. E ele tem caráter de definitividade, ou seja, não posso cancelar algo no registro de imóveis de forma condicional, né? Pode ser que sim, pode ser que não, se isso acontecer. Não. Ou cancela-se ou não se cancela, ok? Por isso, ele deve se referir sempre a um assento determinado, ou seja, aquela matrícula específica, dizer qual é a inscrição que está sendo cancelada, de forma que esse título, né, que serve de base ao assento de cancelamento, ele não pode conter uma ordem de extinção, porque vai ser aí extinto, né, os seus efeitos no mundo jurídico, de forma genérica, vaga. Então, tem que ser preciso, indicar de modo preciso o que será aí objeto do cancelamento, ok? Esse ato permanece graficamente, né, o ato de cancelar, então uma averbação contendo um cancelamento permanece de forma gráfica, ou seja, fica registrado ali, né, fica marcado no histórico da matrícula, ok? É feito, então, um novo ato, que é o ato de cancelamento, por meio do qual é formalizada a extinção de um assento já pré-existente, tornando sem efeito aquele ato anteriormente, ou todos os atos anteriormente praticados, ok? Então, espécies, o cancelamento, ele pode se dar pode ser classificado, né, quanto ao alcance ou conteúdo do assento que será cancelado, e neste caso pode ser total ou parcial, porque às vezes eu vou cancelar todo o assento, ou apenas uma parte. O cancelamento total, portanto, supressão integral do registro. O cancelamento parcial incidirá sobre um efeito, um ato específico constante do registro. E quem prevê, né, essa regra do cancelamento ser total ou parcial, ela consta lá do artigo 249 da Lei de Registros Públicos, que posteriormente aí vamos esmiuçar.
Portanto, uma outra forma de classificar esse cancelamento é de acordo com a intervenção ou anuência do titular registral afetado. Né? O titular registral afetado, aqui, deve ser entendido como o titular do direito inscrito. Então, em regra, o cancelamento sempre vai ser, para cancelar, né, para se operar os efeitos de um cancelamento, de um ato no registro de imóveis, sempre será necessário a anuência do titular deste título registrado ou de uma ordem judicial. Existem aí uma exceção, tá? Na verdade, algumas exceções. Quando? Quando que pode acontecer essa situação? Então, veja, estamos falando de uma situação em que um título terá o seu efeito aí cancelado em parte ou totalmente, né? Depende se total ou se parcial. Tá? E isso depende da anuência do titular daquele direito registrado. Mas estou aqui destacando que existe uma situação em que haverá o cancelamento contra a vontade do titular daquele direito inscrito. Tá? Na verdade, houve aí recusa. Tá? Então, são situações de recusa, tá? Sem anuência ou contra a sua vontade. E aí, neste caso, a parte interessada, ela em cancelar, ela entra com processo judicial para cancelar este título, tá? Para extinguir os efeitos do registro. E aí, se essa sentença judicial for favorável, este cancelamento poderá se dar contra a sua vontade. Mas vejam, então, sempre necessita da anuência no âmbito administrativo. Se isso for lá para a esfera judicial, sempre destacando, esses atos de retificar, cancelar, no âmbito do registro de imóveis, existem procedimentos administrativos que nunca, jamais excluem a apreciação destes atos perante o Poder Judiciário, porque existe um princípio máximo no âmbito do direito adotado no Brasil, previsto lá na Constituição Federal, que ninguém poderá, aí terá a exclusão, né, de um direito ameaçado ou lesado, então ninguém poderá ser excluído da apreciação judicial de uma lesão ou ameaça de lesão de um direito, ok? Então, uma outra situação é o cancelamento de um ato no registro de imóveis em razão da quitação de uma dívida que ensejou o surgimento de um direito real de garantia. Então, aqui, imaginem a situação, por exemplo, de que alguém que teve a sua dívida quitada, tá? Apresentada a quitação por quem quer que seja, tá? Neste caso, nós teremos a extinção aí do ato que deu origem àquela hipoteca, por exemplo. Então, um bem tinha sido dado em garantia por uma dívida, houve a quitação dessa dívida, quem quer que seja que apresente a quitação, ainda que não seja o interessado, porque às vezes o próprio credor pode apresentar, para dar baixa, né, no imóvel. Então, quem quer que seja, poderá aí ocorrer o cancelamento, ok? Bom, nessa situação, então, estamos falando de uma outra situação, né? Que é algo até positivo, uma dívida que foi quitada. Mas, via de regra, é importante ter em mente que o cancelamento tem que ter esta anuência, tá? Isso porque ninguém pode ser privado de um direito, no caso, um direito de propriedade, contra a sua vontade ou sem o devido processo legal. Então, via judicial, ok. Tá? Agora, se é algo que vai beneficiá-lo, não haverá necessidade até da sua anuência, como o caso de uma quitação da sua dívida, ok? Bem, esse tipo aqui de cancelamento, né, no caso aqui que estamos falando de uma quitação de dívida, um cancelamento decorrente da quitação da dívida que deu origem ao direito real de garantia, uma vez feito esse cancelamento, tá, os efeitos deste cancelamento os efeitos são chamados de efeitos ex nunc, né? Porque são efeitos que não retroagem. Então, até a data em que vigorou aquele registro aquele direito real de garantia, foi válido. A partir dali, né, para frente, então, ex nunc, não retroage, não perdura mais aí os efeitos, ok? Com relação ao cancelamento, né, de direitos inscritos na serventia imobiliária,
decorrente de casos em que os vícios contidos no título ocasionaram a invalidação do registro. Então, uma outra situação que pode acontecer. Tá? Neste caso, vigora aqui a regra do artigo 1245 do Código Civil. Esse artigo, ele diz que enquanto não se promover, por meio de uma ação própria, a decretação de que um registro é inválido, portanto, a decretação da invalidade do registro e seu respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Porque da mesma forma que somente é dono quem registra, enquanto perdura os efeitos desse registro, aquele indivíduo é o dono, ok? Então, em regra, essas situações demandam decisão judicial, né? Porque são situações em que o título tinha, então, o contrato de compra e venda, a escritura, o título que deu origem ao registro, tinha um vício. Então, para poder cancelar o registro deste título, isso se dá porque o título teve uma decisão judicial que o considerou aí com algum vício, e em razão disso ele vai perder o seu efeito, ok? Então, a uma ação específica, judicial, havendo essa decisão judicial é que se dará o cancelamento, ok? Então, quando for um vício intrínseco ao próprio negócio, como os vícios de vontade, né, vícios do consentimento, lá os vícios do negócio jurídico, de validade, de existência do negócio, então eu preciso de um processo judicial, uma ação específica, uma decisão judicial para que esse título possa ser, então, cancelado. E quando, né? Quando se fará este cancelamento? Então, o artigo 250 da Lei de Registros Públicos, no inciso 1 ao 4, ele define os meios pelos quais poderá ser feito este cancelamento. Então, o inciso 1 vai dizer: em cumprimento de uma decisão judicial transitada em julgado. Inciso 2, quando houver requerimento unânime das partes que tenham participado daquele ato de registro, se forem capazes, e ainda cujas assinaturas tenham firmas reconhecidas aí pelo tabelião. 3. A requerimento do interessado, instruído com documento hábil. E, por fim, a requerimento da Fazenda Pública, será necessário instruir com certidão de conclusão de processo administrativo que vai declarar a rescisão do título de domínio ou de concessão de direito real de uso de imóvel rural, expedido para fins aí de regularização fundiária, tá? E que isso se reverta, que volte ao patrimônio público, tá? Então, são situações, esse inciso 4, que a Fazenda Pública vai solicitar a reversão de algum imóvel para o patrimônio público em razão da perda aí de alguma situação que venha a ter aí ocorrido. Então, vimos a forma, né, como se dá o ato aí de cancelamento de atos do registro de imóveis, ela gera, então, espécies de cancelamento. Então, a número 1, prevista no inciso 1, é a situação de cancelamento por ordem judicial. Então, trata-se de uma situação, quando ela vai acontecer? Então, quando não houver consentimento do titular registral, ou seja, o titular do direito do registro, o titular daquele direito de propriedade, não consente com o cancelamento consensual, ele se recusa, ou está impossibilitado, a impossibilidade de fazer esse cancelamento. Exceção, no caso de morte, Então, em caso de morte, né, quando a morte, por si só, for a causa da extinção de um direito real registrado, e até coloquei como exemplo o caso do usufruto. Então, em razão da morte é que vai gerar a extinção daquele direito real registrado, no caso do usufruto. O que eu preciso apresentar? Basta apresentar a certidão de óbito. Então, eu não preciso de um processo judicial para tanto. Por quê? Porque a causa da extinção do direito real foi a própria morte. E eu tenho como prová-la por causa da certidão de óbito. Ok? Também se dará a necessidade de ordem judicial toda vez que houver o cancelamento das inscrições determinada por mandado do juiz. Então, como é o caso das averbações de atos de constrição judicial, que se dão aí no curso de ações judiciais. Vejam, então, o juiz, no curso de um processo judicial,
determina, né, que seja averbada uma constrição judicial naquela matrícula daquele bem. Tá? Então, é ele quem está determinando, certo? Então, são situações que demandam ordem judicial, e neste caso, oficial não vai questionar, vai cumprir, ok? Ainda, para isso, né, judicial, eu tenho que ter, então, essa sentença transitada em julgado, ou essa ordem judicial, no caso aí de curso do processo, ou uma ordem executória, ok? Títulos que podem, então, que são hábeis, títulos para esse cancelamento. Então, primeiro, a sentença transitada em julgado, ou uma ordem executória do juiz competente, no caso do processo em andamento, e ainda documentos administrativos. Documentos administrativos, né, em alguns casos especiais, também podem servir de títulos hábeis ao cancelamento. Tá? É o caso, por exemplo, vamos imaginar, tem situações em que o próprio município ele pode anulou algum ato que tinha dado causa a uma averbação. Tá? Então, ele mesmo tem esse poder, tem essa fé pública para informar o registrador. Tá? O registrador oficial não tem que questionar. Tá? Por quê? É uma situação decorre, inclusive, do poder de autotutela, né, da administração pública, ok? E aí, figura, então, como uma exceção a essa regra, ok? Então, a administração pública ela está autorizada a anular, né, ou revogar seus próprios atos, quando forem contrários à lei. Então, nessas situações, as nulidades de pleno direito, a gente pode dizer, uma vez provados, invalidam, independente de ação direta. E essa regra é a regra que está prevista, inclusive, no artigo 214 da Lei de Registros Públicos. Então, não importa nem mesmo a fonte do vício, se o vício está no título ou se o vício está no próprio ato de um registro. Tá? Então, se documentalmente ficar comprovado que tem um vício insuperável, insanável, tá? E ainda, requisito cumulativo, ficar comprovado que este vício pode ser reconhecido, tá? Basta um procedimento administrativo instaurado perante o juiz corregedor, o juiz responsável pela fiscalização daquela serventia, a pedido, né, de qualquer interessado. Inclusive, o próprio registrador pode pedir. Tá? Aqui o juiz não está atuando no âmbito jurisdicional, numa da jurisdição, mas sim no âmbito também de um procedimento administrativo. Tá? Então, é uma situação em que a lei permite o cancelamento administrativo de atos registrados sem observância de requisitos legais, tá? Então, cancelamento que vai ser denominado de nulidade de pleno direito. Então, percebeu? Posso provar que o vício é insanável e que ele pode ser conhecido porque estamos vendo, né? Estamos diante dele. Pode ser instaurado, então, esse procedimento administrativo para o cancelamento. Ok? Então, vejam, importante, não importa nem onde está o vício. Importa que eu reconheci, ele pode ser sanado. Aliás, ele não pode ser sanado, né? O vício é insuperável e precisa ser reconhecido, ok? E aí, nessas hipóteses, a lei prevê, né, que a nulidade vai ser decretada depois de ouvido quem vai ser atingido, tá? Sempre lembrando, porque eu não posso retirar, né, ameaçar direito de outro sem permitir que essa pessoa se defenda num devido aí processo. E aqui, no caso, é um procedimento até administrativo, mas mesmo assim, ela tem que ser aí ouvida, tá? Ainda no âmbito desse procedimento, né, administrativo, para se cancelar atos em razão de nulidades, né, de pleno direito previstos no registro seja registro ou averbação, registro utilizado aí no sentido lato, tá? Exemplo, né, de uma situação como essa: escritura falsas, né, ordem de baixa de garantia real aí averbada ou registrada com assinatura falsa ou com reconhecimento de firma fraudado, tá? Registro de direitos sem previsão de ingresso no folho real, tá? Escritura que foi lavrada com procuração falsa. Uma outra situação, doação que não era permitida, tá? Vejam, são várias situações aí que o que a lei está dizendo registrador percebeu esse vício,
insuperável, e esse vício pode ser reconhecido, vamos lá, vamos instaurar um procedimento administrativo perante o juiz responsável pela fiscalização da serventia, tá? Para cancelar este ato de registro imóvel, ok? Bom, o parágrafo 2º do 214 estabelece que dessa tomada de decisão, né, no caso do parágrafo 1º, cabe recurso. Tá? A lei chama de apelação ou agravo, mas novamente aqui, não se confundem com os recursos de apelação ou de agravo de instrumento previstos no Código de Processo Civil para processo judicial, porque aqui nós não estamos falando de um processo judicial, e sim de um procedimento administrativo, ok? E olha que interessante, é importante a gente fazer uma distinção entre encerramento e cancelamento. Isso porque a lei, em alguns momentos ela fala será cancelada, em outros ela fala que será feito o encerramento da matrícula. Tem diferença encerrar ou cancelar? Para a doutrina, tem sim, há uma distinção. E a doutrina vai dizer que, tanto que se a gente olhar o artigo 233 da Lei de Registros Públicos, fala em cancelamento. E no artigo 234, que é aquela situação, que até já falamos dela, que quando 2 ou mais imóveis contíguos pertencentes ao mesmo proprietário constarem de matrículas autônomas, eles podem requerer a fusão em uma única, de novo número, encerrando-se as primitivas, a lei fala em encerramento. Então, ora a lei usa o termo encerramento, ora a lei usa o termo cancelamento. Então, a lei não faz distinção, mas a doutrina faz. E penso muito ser muito importante que vocês conheçam essa distinção. Então, essa diferenciação consagrada pela doutrina e também na jurisprudência vai dizer que o cancelamento ele se enquadra em atos de cancelamento geral e ele gera a invalidação daquele registro ou averbação que está sendo objeto de cancelamento. Então, os atos praticados com base naquele registro ou averbação não terão validade, ok? Já o encerramento será o exaurimento, o término. A matrícula, ela vai ser encerrada, ela termina ali. A partir daquele momento, não vou mais praticar nenhum ato naquela matrícula, porque ela deixa de existir. Então, pense na situação. 2 imóveis, eu tenho o imóvel A e o imóvel B, eles são juntos, são vizinhos. E eu decido transformar em um imóvel único. Então, quando eu fizer essa fusão, dentro daquilo que a lei permite, a matrícula grande, a matrícula inicial, ela deixará de existir. Por quê? Ela deixa de existir porque vai dar origem a uma nova. Então, ela vai ser encerrada. Agora, na situação de um ato ser praticado por meio de, imaginem uma compra e venda feito com uma procuração falsa. Eu vou cancelar essa compra e venda. Eu não estou extinguindo a matrícula toda do imóvel, apenas estou cancelando aquela compra e venda que foi registrada com base em uma procuração falsa. Então, a doutrina e a jurisprudência fazem menção a essa distinção. Mas destaco para vocês, que a lei não faz, mas penso ser importante mencioná-lo, ok? Ainda, o artigo 251-A, é um artigo, portanto, alfanumérico, prevê o cancelamento pela via administrativa ou extrajudicial do compra e venda de imóvel não adimplido, Vejam, aqui estamos diante de uma situação que alguém compra e venda de um imóvel, faz um compromisso, né? Então, foi pago de forma parcelada, neste caso, a lei está autorizando, e é uma novidade também, introduzida pela Lei 14.382 de 2022, ela alterou a Lei de Registros Públicos, falei isso em várias aulas aqui, e reforço a importância de estudar diante de material atualizado a partir de 2022, porque a lei mudou substancialmente o conteúdo aí de muitos dispositivos da Lei de Registros Públicos, a última aí que alterou. Então, ela prevê a situação, porque é muito comum, então, uma compra e venda parcelada de um imóvel, E aí, imaginem que alguém não quita, não paga, Porém,
havia registro desse compromisso de compra e venda, porque é uma forma, inclusive, de trazer segurança jurídica para as partes, desse contrato preliminar. Então, o vendedor se compromete a vender o imóvel ao comprador e após pagar o preço ajustado aí, né, após o pagamento total. Então, no compromisso, o principal objeto é celebrar um contrato futuro, mas vai que alguém descumpriu algum combinado, tá? Então, vamos imaginar, que acontece? Então, se o comprador atrasa o pagamento das parcelas, o vendedor tem que ficar esperando, ele só podia ir judicialmente, pedir a execução do contrato ou até a rescisão, dependendo do que estava previsto ali naquele negócio jurídico. O que a lei veio trazer, uma grande novidade muito interessante, olha, o promitente vendedor, que é aquele então que vendeu, prometeu vender, ele pode solicitar o cancelamento deste compromisso de compra e venda. Então, a nova disposição legal permite que o prejudicado, aí com a falta de pagamento, requeira ao oficial de registro de imóveis que o devedor seja intimado pelo oficial, então intima-se o comprador, promitente comprador, ou seu representante legal, ou procurador, se for o caso, de repente ele mora fora do Brasil e tem um procurador, para que no prazo de 30 dias, e a lei fala em 30 dias, coloque em dia o pagamento de todas as prestações, E aí, sempre, claro, que é acrescido de juros legais e até mesmo contratuais. O que vai acontecer? Se não ocorrer o pagamento, o oficial intima o vendedor para que ele pague os emolumentos aí devidos e cancele o registro deste compromisso de compra e venda. Ok? Então, agora, se ocorrer o pagamento, ótimo, né? Algo aí exitoso que também não precisou da via judicial. Olha que interessante. Mas, se não ocorrer, o vendedor está autorizado a pagar as custas e cancelar esse registro de compromisso de compra e venda. Ok? E aí, para finalizarmos essa aula, vamos falar da invalidade do registro. O registro, ele pode ser nulo, conforme previsto no artigo 214, ou anulável, conforme previsão do artigo 215. Então, um exemplo de nulidade. A nulidade vamos imaginar a situação de quem vende sem ser o verdadeiro dono. Neste caso, né, por ser algo, acabamos de ver, nulidades de pleno direito, uma vez provadas, invalidam independente de ação judicial, por meio do procedimento administrativo. Só que aqui é importante, eu tenho que ter prova minuciosa, prova robusta. O que é prova robusta? Com documento escrito, de preferência um documento aí advindo, né, de quem tem fé pública, Vejam, não impede a discussão judicial, porém existe essa possibilidade de fazer de forma administrativa. O parágrafo 1º determina que os atingidos aí são ouvidos, né? E que a decisão cabe recurso, como vimos. E existe uma outra situação importantíssima que a lei prevê, da situação de bloqueio de matrícula. O que acontece no bloqueio de matrícula? O bloqueio de matrícula está previsto aí para essas situações de nulo, de anulável, dessas situações de registros, né? Que ele tem origem na jurisprudência e depois ele foi trazido aqui para a Lei de Registros Públicos, e dispõe que se o juiz entender que a superveniência de novos registros, enquanto está se discutindo alguma questão de nulidade, pode causar danos de difícil reparação, ele, como uma forma de acautelar essa situação, impedir novos prejuízos, pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que não tenha ouvido as partes envolvidas, o bloqueio da matrícula do imóvel. Portanto, trata-se de um pedido aí que vai ser feito pelos interessados ou até mesmo pelo próprio oficial do registro de imóvel, E se for bloqueado, a partir do momento que uma matrícula é bloqueada, o oficial é comunicado e ele não pode praticar mais nenhum ato nesta matrícula, salvo se tiver autorização judicial. Só que um detalhe, pode acontecer quando chega essa ordem de bloqueio, já vinha algum título que tinha ingressado no registro de imóveis e que já havia sido pré-notado. E uma vez pré-notado, gera o direito de preferência. E aí, neste caso, o parágrafo 4º vai dizer que, neste caso, as pré-notações já autorizadas, já feitas, serão registradas.
ok? Ou averbada, ou seja, o ato vai ser praticado. Mas a partir de então, o bloqueio, com todos os títulos que ingressarem, devem aí, vão seguir nessa, tanto o pedido de bloqueio, né, com todos os títulos que ingressam, seguem a ordem de pré-notação, essa ordem de prioridade. Mais uma vez determinado o bloqueio e feito este bloqueio, o oficial não poderá mais praticar qualquer ato, ok? A nulidade não vai ser decretada se ela atingir terceiro de boa-fé, terceiro de boa-fé que já tenha preenchido condições para adquirir direito de propriedade por meio da usucapião do imóvel. Nessas situações, então imaginem que alguém comprou, né, um adquirente, ele vende um imóvel para um terceiro de boa-fé. E esse terceiro de boa-fé preenche os requisitos para usucapir. Então, eu não posso prejudicá-lo. Então, esse terceiro vai ser chamado de terceiro de boa-fé, se ele assim estiver, né, comprovado, e somente vai poder aí atingir, né, essa nulidade somente vai atingir este terceiro se for por meio de decisão judicial. Não pode se dar aí essa extensão desses efeitos da nulidade por meio de um procedimento administrativo. Agora, a gente sabe que o anulável é menos grave que o nulo. E a anulabilidade está prevista no artigo 215. Embora a lei fala são nulos, a gente tem que ler que são anuláveis. E aqui são os registros feitos após a abertura de falência. Então, a falência lá do direito empresarial. Uma vez determinada a falência, tem a sentença que abriu a falência do indivíduo, enfim, da empresa, ou do termo legal de falência fixado neste título, todo registro efetuado após essa data serão nulos, a não ser, né, que haja uma apresentação antes da data da abertura da falência, ok? O artigo 216, é importante, né, mencionar novamente que o registro também pode se tornar nulo por sentença em processo contencioso. Por quê? Porque não afasta a apreciação por via judicial. Ou em ação de anulação ou de declaração de nulidade de negócio jurídico, né, de ato jurídico, né, em razão de uma decisão nesse tipo de ação. Isso também pode tornar nulo o registro, ou anulável, dependendo do vício. Ou ainda nos casos de julgamento de fraude à execução, em processo de execução, em que eu tenho uma sentença judicial reconhecendo esta situação, ok? Bem, aqui estão, né, as situações de cancelamento, de retificação, a previsão do bloqueio, né, de uma matrícula, se dá, como vimos, por procedimento administrativo, nas situações que a lei prevê, e nunca está afastada a provocação do Poder Judiciário. Desejo a todos bons estudos. Aqui estão nossas referências que foram utilizadas para ministrar essa aula, e é isso. Muito obrigada.